esse painel, quando a gente começou a conversar, teve um primeiro desafio, né? O primeiro era muita coisa para a gente. Eu fiquei pensando várias vezes o que a gente ia conversar aqui. Mas eu queria fazer uma conexão com o que o Rafa da AWS e o Cris falou, né? Vocês viram ao longo desses 3 dias falando muito sobre aplicativo, sobre plataforma, como o cidadão poderia interagir, mas talvez muito pouco sobre como o dado está estruturado, como o dado trafega dentro da prefeitura, né? Então, a AWS falou um pouco toda essa estrutura que eles têm para armazenar dados e todas as aplicações que ajudam as aplicações. O Rafa, né, trazendo exemplos super importantes, né? Como é que você hoje, às vezes, tem um data center ou on-premise que ainda tem muita governo ou município que pensa nisso, agora numa situação de grande catástrofe, como está na nuvem, ter o dado concentrado, não em dado concentrado, né? Ter um dado em um lugar facilita bastante. E caminhando muito pelo Brasil, conversando com governos e municípios, a gente vê um enorme desafio que após a gente começar o processo de transformação digital, você começar a fazer o processo de serviços, uma série de dados que estão pulverizados em vários lugares. Então, quando você vai na assistência social, tem a Lara na assistência social, tem a Lara na educação, tem a Lara na saúde, e quando eu preciso integrar e olhar o dado e melhorar essa política pública para o cidadão, isso é uma enorme dificuldade. E o Colab e a Valid, que são grandes parceiros, a gente está fissurado como a gente resolver isso e como a gente vem trabalhando isso em alguns clientes, especialmente clientes estaduais em conjunto. E eu queria ouvir vocês, e aqui até fazendo um parênteses, né? Vocês viram muito Colab, então a gente já sabe muito o que é o Colab, mas talvez vocês, às vezes, não sabem muito o que é a Valid. E a Valid é uma empresa brasileira, mas ela é um player global, e a maioria de soluções que vocês têm no bolso de vocês, carteira de identidade, CNH, o celular de vocês que vocês estão usando, o chipzinho que está aí dentro, é produzido por essa empresa da Valid, é líder em meio de pagamentos, mas também trabalhando muito em governo digital. E aí, Zef e Lara, eu queria que vocês falassem um pouco como é que está esse desafio e como que a gente pode trabalhar em algumas soluções para que a gente forneça esse dado de melhor qualidade para os municípios e estados hoje no Brasil. Zef. Bom, obrigado, Alexandre. Eu acho que isso que você falou é um ponto bem interessante, né? A gente, como Valid, durante algum tempo fica no backstage das coisas, né? A gente hoje emite 80% dos documentos no Brasil, mas a conectividade dos dados, ela ainda é uma coisa que acaba não acontecendo, né? Então você tem, como você mesmo disse, a Lara para a educação é uma pessoa com dados que podem ser diferentes da Lara que está dentro de um instituto de identificação, por exemplo, que talvez fosse o principal detentor de informações verídicas, né? Então você tem hoje, inclusive, documentos que são produzidos que, no final das contas, precisam, de novo, consultar e coletar aqueles dados. Então você vai emitir a CNH, dados biográficos e dados biométricos são coletados. Quando você vai fazer a sua carteira nacional de identidade, o seu RG, você tem, de novo, dados biométricos são coletados. Talvez o nosso grande desafio agora, como Valid, é conseguir fazer com que esses dados sejam únicos. Então, uma vez que eu coleto um documento, esse documento me dá todas as informações que eu preciso para um próximo documento, para uma jornada digital que está dentro do Colab. Então, a gente percebe hoje que muito do que a gente tem de serviços públicos, de serviços digitais, ainda não entra no que a gente chama de princípio da última vez, que é justamente eu vou pedir aquele dado uma vez e depois eu vou reutilizar para tudo, de forma a ter um serviço mais eficiente, mais rápido, mais confiável. De fato, esse para a gente é um dos maiores desafios. E essa conexão com o Colab é bastante interessante porque você consegue chegar na ponta, entregando um serviço digital, seja no aplicativo ou num portal, que atende, que é rápido, que agiliza a vida do cidadão, mas também um serviço que tem dados concisos, dados que estão conectados de fato com a realidade e que aceleram, no final das contas, o processo de serviço ao cidadão. Acho que esse ponto do Zef ele é super importante, acho que até pensando nas soluções da própria Valid, né, como secretarias conseguem dialogar com secretarias para oferecer dados atualizados, a gente não onerar o cidadão repetindo perguntas e afins. Acho que no ponto de vista do Colab, eu entendo que a gente constrói serviços consumindo esses dados e tentando não onerar o cidadão. Então, quando a gente constrói serviços, não sei se vocês chegaram a assistir a demonstração que o Maia fez ontem, por exemplo, do criador de serviços, que é uma função que não utiliza código ou utiliza pouco código, né? Em que a gente consegue consumir APIs
e obter os dados para seguir em fluxos de serviço. Então, se um cidadão ele passa informações dele, a gente consegue solicitar, fazer requisições de dados e entender qual é a taxa de IPTU que essa pessoa precisa pagar, quantas casas estão no nome dessa pessoa. Então, eu entendo que o Colab, talvez o papel do Colab esteja muito mais em consumir esses dados e em atualizar esses dados quando faz sentido, né? A gente oferecer essas informações, atualizar e fornecer para outros serviços possíveis aí no nosso sistema. Perfeito. Agora, o Zé, você foi falando sobre essa... Acho que Lara traz um ponto que eu gosto muito, que é cada vez mais pedir menos informação para o cidadão para que ele consiga o que ele precisa. Mas quando você está olhando, e aí, Zé, eu quero que você fale o conceito, eu vou falar aquela palavra que eu falei para você não falar, que é nem eu consigo falar, né? Que é interoperabilidade, mas que é fantástico, né? Você hoje consegue, em vez de armazenar tudo em um único lugar, como é que você consegue fazer esse fluxo de dados correr sem necessariamente eu ter que onerar a própria prefeitura com vários sistemas ou uma central de dados, né? Fala um pouco sobre isso, porque eu acho que isso é um desafio, isso especialmente para municípios, né? Acho que estados, o governo federal vem fazendo isso muito bem, acho que estados também, mas para município isso é uma realidade distante, né? Então a gente conversa com municípios grandes que acreditam que não podem fazer isso. Então fala um pouco sobre isso e depois, Lara, falando como que você falou dessa questão de pedir menos o dado, né? Mas como que a partir dessa integração, a gente pode melhorar políticas públicas para o cidadão por meio de dados fidedignos, organizados, de maneira que o gestor público possa fazer uma boa análise daquela política pública e até mesmo de como o cidadão está interagindo com a gestão pública. Perfeito. A gente tem feito treinamento com o fonoaudiólogo para falar interoperabilidade, e inclusive a gente tem falado inglês, português e espanhol da última vez, então tá difícil. Mas na prática eu acho que o grande ponto disso, e dá para explicar com um caso de uso, com um exemplo real. Tem toda a infraestrutura que o pessoal da Amazon mostrou agora, servidores com os dados espalhados e disponíveis, mas no final das contas você precisa conectar essas coisas, né? Os dados estão disponíveis, mas eles precisam ser conectados de uma secretaria para outra, de uma entidade de governo para outra. Um case que dá para exemplificar isso muito bem ontem o Leandro Castro, né, nosso diretor da vertical de ID e governo digital, esteve aqui e falou sobre um produto que chama Bem Mais. Hoje a gente tem um cenário de disponibilização de benefícios sociais via governo, que muitas vezes estão associados com uma questão física, né? Então, uma das cidades que a gente implantou o produto agora, a pessoa em necessidade especial precisa se deslocar até um determinado local e pegar uma bolsa, uma cesta de mantimentos de 40 quilos e voltar para casa com aquilo todo mês. O que a gente tem feito esse cartão benefício, multibenefícios, ele pode ter tanto a bolsa, a cesta dele família, quanto um benefício de transporte, um benefício escolar, compra de material escolar ou, eventualmente, alguma outra coisa desse tipo, no mesmo cartão, um cartão bandeirado, um cartão de crédito que pode ser usado de forma controlada, tanto para o lado do cidadão quanto para o lado do governante, que vai ter um dashboard de todas essas informações. Aí você imagina, uma cidade no interior do Brasil, num estado um pouco mais distante, você consegue implantar uma tecnologia como essa, mas você precisa fazer todo o cadastro. Você precisa garantir que as pessoas que vão ter acesso a esse cartão estão identificadas. Você precisa garantir que essas pessoas, de fato, podem ter acesso àquele benefício, àquele serviço. E você precisa garantir que aquilo esteja conectado com a base, porque o governante que libera o benefício precisa ter o controle de como aquilo está sendo usado e o acompanhamento de tudo isso. Se você não tem essa conectividade, imagina, para cada pessoa que precisar desse cartão, vai precisar ser feita uma coleta de dados, vai precisar coletar o endereço, vai precisar identificar se aquela pessoa é ela mesma, vai precisar garantir que os dados biométricos, faciais e identificação estejam de acordo para que aquele benefício seja liberado. Na hora que a gente faz a interconectividade, né, a interoperabilidade, como a gente tem dito, eu faço com que o cartão se conecte com a base do Instituto de Identificação que emitiu o documento daquela pessoa. Como esse Instituto de Identificação conseguiu fazer a identificação facial, dedo, biometria e por aí vai, eu consigo, através de um fluxo de onboarding digital, validar que o Alexandre é o Alexandre que está na minha base documental. E a partir daí começa a mágica, né? Porque a partir do momento que eu consigo identificar que é o Alexandre, eu puxo também os dados de endereço. Então eu mando esse cartão para casa daquela pessoa, garantindo que é ela mesma. E aí, por final, assim, a cereja do bolo é que quando ela recebe esse cartão em casa, ela não precisa ir a algum local para habilitar aquele cartão para desbloquear. Ela automaticamente vai abrir o aplicativo, vai fazer uma identificação facial e pronto. Toda a conexão foi feita.
Então, tudo isso poderia existir como jornada digital, como serviço digital, sem a conexão de base, sem a interoperabilidade. Só que você começa a transformar tudo em mais complicado, tudo em mais difícil para o cidadão. Na hora que você liga todas essas pontas, o serviço fica instantâneo, fica rápido, eficiente e com muito mais segurança do que você teria se fosse só um cartão entregue para uma pessoa, sem a garantia de que quem vai fazer o uso de fato é a pessoa correta. Acho que esse é um exemplo assim, que passa por tudo da interoperabilidade. Ótimo. Eu só queria, na verdade, não sei se é um adendo, tá? Mas eu acho que eu fico pensando, Zef, um pouco... Quando vocês vão mencionar interoperabilidade, acho que eu fico com a impressão de que a gente discute muito sobre esse conceito de data lake, de colocar todos os dados num grande caldeirão, e existe um desafio aqui, que é conseguir obter e inserir os dados em um único instrumento de suporte e aglutinação desses dados. O que eu entendo da interoperabilidade é meio uma coisa de tipo, vamos assumir que cada secretaria tem um dado, tem os seus próprios dados do cidadão, mas vamos dizer que o dono da verdade sobre essa informação aqui, que é CNH, vai ficar para essa secretaria. Vamos assumir que essa daqui é dessa secretaria. E aí o segundo momento quando eu lançar um serviço, eu vou pedir autorização para essa secretaria para utilizar a informação que ela é detentora, ela é dona. Faz sentido essa minha explicação? Eu alucinei. Não, tal qual uma IA. Isso mostra como a gente está conectado, né? É exatamente isso. Existem dois tipos de coisas hoje que a gente tem falado de interoperabilidade. Uma, de fato, é o que a gente falou, acho que ontem, né? O termo da fibra ótica conectando duas bases de dados, né? Então, de fato, quando eu tenho duas entidades, esse dado está saneado, ele está ok, está perfeito, a gente faz a conectividade de uma entidade para outra e esse dado fica disponível e a gente não cria no meio uma base central. O problema, né, uma dificuldade de quando você cria uma base central ou um data lake com todas essas informações é que você precisa ter um controle e um nível de segurança maior, porque você colocou todo o ouro num cofre só e esse cofre precisa estar bem seguro. A interoperabilidade, o conceito que a gente tem usado é de fato a conexão entre essas bases, onde cada um seja detentor do seu dado. Então, uma entidade de trânsito, por exemplo, continua tendo o seu dado, uma entidade de identificação continua tendo o seu dado, só que através de um meio seguro, esses dados são conectados com autorização, como você falou. A entidade provedora precisa autorizar que entidades consumidoras acessem aquela informação e ela autoriza não só o acesso de forma geral, mas o acesso ao nível de serviço. Então, não é porque eu estou conectado como consumidor na interoperabilidade que eu vou pegar qualquer dado, né? Eu vou ter acesso aos dados que foram autorizados pela entidade provedora. E uma outra coisa que a gente tem feito que sai um pouco disso é como que eu trabalho em cenários onde, além de ter que compartilhar os dados, também precisa ser feito um saneamento dos dados, né? Então, quando você vai para áreas que estão um pouco mais distantes de emissão de documentos, é muito comum você ter 2 endereços da mesma pessoa. É muito comum você ter, às vezes, até 2 nomes para a mesma pessoa, um nome de solteiro e um nome de casado. E aí, uma outra coisa que a gente tem feito também é sanear esses dados para que, além da conexão entre eles, a gente garanta que o dado está perfeito, está utilizável e saneado. Só para que todo mundo entenda, sanear dados significa que o Alexandre vai ter... Porque eu tenho um Alexandre que talvez está na educação, na saúde, ou dentro da educação tem vários Alexandres, e aqui tenha uma única identidade, e isso acontece muito dentro de prefeitura e governo. Você pegar um dado, você pegar um cidadão que ele, mesmo naquela própria base, na fazenda, na saúde ou em qualquer lugar, tenha vários registros. E para você digitalizar e fazer transformação digital, isso é um grande empecilho, porque no primeiro momento, quando você está fazendo um serviço, legal, o cidadão vai ter o dado, ele vai conseguir um serviço, mas você não vai conseguir fazer análise dessa política pública. E eu e Lara, a gente passou por isso o ano passado, quando a gente foi fazer um serviço de matrícula escolar, numa prefeitura relevante, muito grande, e o primeiro desafio era a base não estava saneada. E tínhamos que resolver em 2 meses e meio a pré-matrícula desse município e como é que a gente faz para pegar essa base. Lara, você vive muito, junto com o teu time no Colab, a questão do design do serviço, e o design do serviço, no final, a entrega é um dado bruto, vamos dizer assim, né? Lógico que a gente quer a política pública. Como é que você vem enxergando isso, dada essa experiência, dessa dificuldade mesmo do dado na prefeitura, que às vezes a prefeitura só enxerga quando a gente começa a fazer a digitalização, né? E isso só vem no final, né? Ou passa até, às vezes, anos para a prefeitura ver que agora ela precisa integrar a base, né?
e a base não está saneada, não tem ali... como que está sendo essa dificuldade? E mais do que a dificuldade, assim, como é que você enxerga que os municípios podem, de repente, começar a melhorar isso, né? Por exemplo, a gente tem aqui o Duque de Caxias, que está começando com a gente agora, e uma prefeitura imensa, 800 mil habitantes, territorialmente grande, e demanda muito serviço para a prefeitura, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, e aí depois, eu queria que também você falasse e complementasse, porque muitas das vezes, quando você fala dessa solução, municípios como Duque de Caxias e Serra, que está lá atrás, eles acham que não é possível para eles. Então, queria que você falasse sobre isso, até desmistificar um pouco sobre isso. Tá. Acabou que eu não respondi sua pergunta anterior, perfeito, mas eu quis juntar... Foi boa essa sua pergunta, porque eu pretendia responder. Eu acho que, assim, quando a gente está falando de dados na construção de serviços, a gente tem que pensar nessa informação... Existem muitos tipos de dados que a gente pode utilizar, né? Então, a gente começa com esse dado justamente, que é o dado, o legado. É um serviço que ele existia no analógico, ou ele existe em outro sistema. Como eu vou fazer a migração? Eu vou fazer uma migração, ou vou explodir o negócio e começar novamente, né? Isso é uma tomada de decisão que a gente faz junto com a entidade parceira. É interessante a gente ter uma nova base que está mais sanitizada, ou é mais interessante a gente migrar as informações, mesmo entendendo que talvez elas não estejam tão fidedignas, né? Então, a gente começa a entender gestão e governança de dados aí. A gente tem, quando a gente vai construir serviços, a gente vai utilizar os dados que a prefeitura consegue oferecer para a gente. Então, a gente sabia de alguns desafios, esse caso, né, da pré-matrícula de Niterói, a gente já sabia de algumas questões que estão atreladas aos próprios aspectos legais do serviço, né? A gente sabia quais escolas eram mais procuradas, a gente sabia que a gente tem que priorizar matrícula de pessoas que são irmãs na mesma escola, pessoas com deficiência, qual é o grau de prioridade, como a gente vai fazer um ranqueamento dessas pessoas. Então, a gente começa a utilizar dados nesse segundo momento para fazer um diagnóstico e uma construção do serviço. Esse ponto que eu falei de pessoas que são irmãs, acho que ele é interessante, a gente começa a usar a tecnologia mais em nosso favor, né? É possível a gente entender que, a partir de um CPF de responsável, a gente correlaciona protocolos. Então, isso, a nível de sistema, a gente consegue fazer com muita facilidade, né? A gente só informa o sistema. Se vocês perceberem que o CPF do responsável é o mesmo, junta os dois protocolos. Eles vão ser tramitados separadamente, mas eu consigo entender que um está associado ao outro. Então, a gente usa as informações para agilizar o processo. Aí a gente já está falando da execução do serviço. Então, é a pessoa lá da prefeitura que recebeu 2 protocolos, bate o olho e fala, ok, esses 2 protocolos, eu preciso cuidar dos 2 em conjunto. A gente, enquanto área de produto aqui no Colab, eu adoro pegar dados de evento. Então, entender... o cidadão, ele clicou nesse botão e depois ele clicou naquele. Será que ele está desistindo do serviço? Então, são dados a nível de usabilidade, né? A gente está conseguindo engajar. O cidadão, ele está entendendo esse serviço aqui, ou ele está desistindo? Ele está indo para outros canais? Eu vou dar um exemplo um pouco aleatório que aconteceu alguns anos atrás. A gente tinha um botão, a gente fez uma consulta, né, uma pesquisa, uma consulta pública com um cliente nosso, alguns anos atrás, e a gente colocou um chat de suporte para as pessoas, caso elas tivessem uma dúvida. Eu descobri que isso não é exclusivo do que aconteceu nessa situação. Eu fiz uma análise de outras plataformas, inclusive open source, de consultas públicas, e é muito comum que, se você coloca um campo aberto em qualquer lugar que tem uma pesquisa, a pessoa vai escrever a resposta dela no campo aberto. Então, a gente recebia a resposta da nossa consulta no chat para o nosso suporte, assim. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. A gente removeu o botão de suporte ali, fez um funil de suporte mais cuidadoso para que a gente evitasse esse tipo de erro do usuário. E, por fim, a gente chega no dado a nível de análise e pensamento de uma política pública. Então, o caso de Niterói, né, que é esse caso de pré-matrícula que foi interessante, que a gente avaliou, foi muito legal a gente perceber onde as pessoas moravam e onde elas queriam matricular os filhos. Eu gosto muito de olhar o gráfico, né, quando a gente vê georreferenciadamente, porque, para mim, ele dá um senso de percepção de fato, existem muitas pessoas que colocam o filho em algum caminho nessa rota de tipo, eu moro em Niterói e vou trabalhar no Rio de Janeiro, então eu vou pegar uma escola que está na rota. E o quão interessante é a gente pensar nisso, mas numa perspectiva, beleza, é legal pensar nesse tipo de rota, né, das pessoas, mas também de assegurar que as pessoas que estão desassistidas, né,
com falta de equipamento no território, enfim, como a gente está construindo equipamentos, né? O próprio caso de agendamento para castração de pets que a gente fez com um cliente nosso, ele evidenciou a necessidade de construir mais equipamentos para fazer castração. E aí fica muito fácil da gente entender onde alocar esse equipamento, né? Acho que é isso. Perfeito. Jeff? Bacana. Sobre esse ponto que você falou sobre município, né, e se essa solução se encaixa. A gente está aqui no stand, no camarote 2, ali no segundo andar, então a gente tem bastante exemplo ali para mostrar. Mas na prática a gente já tem algumas cidades hoje, em São Paulo inclusive, Rio também, onde a gente já tem esse modelo de Ceará, né, falando de estado, onde a gente já tem esse modelo de interoperabilidade já acontecendo, né? Então, falando de estado, a gente já tem esse case e as coisas de fato sendo compartilhadas de uma entidade para outra e começando a gerar eficiência para o governo. E em cidades a gente tem o mesmo cenário, onde a gente tem até uma estratégia mais voltada para deixar o dado preparado ou sanitizado, como a gente falou, né, ou confiável. Então, para dar um exemplo, em uma das cidades a gente tem um cenário onde a gente começou a capturar através de sistemas, né, e catalogar todos os dados que vêm de diversas bases diferentes. E aí, a partir daí, a gente começa a capturar entradas padrão e transformações que são feitas para cada uma delas. Então, você pluga suas bases de dados, essas transformações numa camada intermediária acontecem e no final você transforma esse dado num data lake warehouse disponível, uma base de dados pura, limpa, que consumiu dados de várias fontes diferentes e consolidou para um dado mais confiável. Então, um exemplo claro disso é justamente o fato do endereço. Então, para esse projeto que a gente tem, para esse produto que a gente tem de benefício social, a gente tinha diversas fontes diferentes de endereço. A gente tem um endereço que está cadastrado numa base federal, o endereço está cadastrado numa base de educação, por exemplo, e o endereço que o cidadão informa quando ele entra no pré-cadastro da solução, no pré-cadastro do programa social. Então, a gente tem formas de pegar esses dados de lugares diferentes, centralizar numa camada de transformação, onde a gente reduz inconsistências, onde a gente unifica dados, por exemplo, como endereço, e usa alguns critérios para definir qual que é o dado mais confiável naquele cenário, e no final cria uma camada que pode ser consumida. Essa camada final hoje, ela é usada não só para dar visibilidade para o governo das informações que ele tem, mas também para fazer a conexão com sistemas. Então, em vez de conectar um sistema como o Colab, como uma jornada do Colab, no topo, nessas bases descentralizadas, você conecta esse sistema numa base final, limpa, com dados confiáveis, e aí você consegue aumentar a eficiência desses serviços. E assim, isso já está em algumas cidades do Brasil, estamos expandindo. Perfeito, Zé. Tem um lado que você falou de Data Lake, só para Data Lake, pessoal, como se fosse uma grande caixa d'água que a água que vai entrando ali vira um repositório. E acho que vocês trouxeram 2 pontos relevantes na sua fala, Zé, agora final, só para todo mundo ficar super atento, que trazer essas soluções para dentro da prefeitura faz dar a capacidade de ser muito mais rápido, muito mais eficiente no processo de decisão, né? Várias vezes, quando a gente está trabalhando com a prefeitura, o grande problema é aonde está o dado para tomar a decisão, né? E aí, Lara, você trouxe o conceito da usabilidade, né? Que muitas das vezes, quando as pessoas desenham um serviço, esquecem isso. Até num painel, ontem falei sobre isso, né? A gente estava, eu e Lara, conversando com uma prefeitura grande no Brasil, e eles têm um serviço que é o maior serviço digital dessa prefeitura, que 20% entra pelo caminho errado. Eles vão nesse serviço, eles queriam outro serviço, e eles queriam fazer um fluxo de tratativa e dentro para resolver. A usabilidade, Lara, eu queria que você falasse isso, é a sua grande preocupação, e eu adoro esse tema, porque ele pode acabar com tudo, com o serviço, se você faz errado na ponta, porque ou seja, jogar no repositório lá da Valet não vai adiantar de nada o dado desqualificado. Fala um pouco sobre essa importância da usabilidade no desenho, do design, você falou até de teste, para que quem está aqui na plateia, prefeituras, quando estiver fazendo um desenho, levar em conta essa preocupação. Quando a gente está pensando em usabilidade, é interessante a gente entender, né, se os mecanismos da
da tela que a gente está criando, eles estão intuitivos e também se os termos que a gente está utilizando num serviço são intuitivos. Então, nos últimos anos eu vi muitas mesas, muitas discussões sobre linguagem simples. Acho que me surpreende, eu não vi sobre isso nesse evento, mas pode ser porque eu circulei pouco. Mas eu acho que é uma tônica super importante. Assim, na verdade, eu acho que falaram disso numa mesa 2 dias atrás, pensando bem agora. Mas não era o tema principal. Então, a gente precisa entender se o cidadão está entendendo os termos e se ele está sabendo interagir com a plataforma. E aí um exemplo de um projeto que a gente está fazendo, né? E aí é interessante que eu acho que ele traz um pouco de texto e um pouco de tecnologia. É um serviço que a gente precisa fazer verificação de obra pública a partir da perspectiva do cidadão. Então é super interessante, o cidadão envia fotos para a gente analisa, premia o cidadão, ele é bonificado, e a gente usa a evidência do cidadão para gerar relatório de fiscalização. A gente precisa ter, então, várias informações. Então, mais de uma foto do cidadão, né? Ele tem que mandar mais de uma foto da obra para a gente conseguir ver em mais de um ângulo, entender qual é a dimensão da obra, onde a gente está com alguma irregularidade. E aí a gente enunciava, por favor, coloque até 10 fotos. O cidadão colocava uma. Aí a gente mudou o enunciado. Envie pelo menos 3 fotos. As pessoas começaram a mandar um pouquinho mais de foto, mas elas não estavam tentando mandar 3. E aí vem o advento tecnológico, que é a gente colocar um mínimo de fotos. Aí ela não vai ter dúvida, né? Ela vai ter que colocar 3 para ela conseguir seguir no serviço. Mas é muito importante a gente pensar na usabilidade, porque às vezes a pessoa ela vai desistir e ela vai pender a outros canais, e às vezes ela pode não voltar, né? Eu tive dificuldade. A gente já passou por isso, não gosto daquele serviço lá, porque eu usei uma vez, 5 anos atrás, quando era, sei lá, Geosites, não volta, acho que é ruim. Então a gente tem que tomar um cuidado, até em questão de fidelização desse usuário. Se esse serviço ele não está a contento, é muito possível que o cidadão não queira voltar para aquele sistema como um todo, né? Para o serviço digital da prefeitura. Ótimo, Lara. Eu vou abrir para perguntas, mas antes eu queria resumir aqui 3 pontos que vocês falaram e que a gente começou no início do painel. Não adianta de nada fazer um serviço digital se não há usabilidade, se não há uma linguagem simples e se o dado que você quer ele não está qualificado. Então a gente vê muitas vezes as prefeituras, o governo, fazendo um serviço que não está pensando no cidadão que está lá na ponta. Então, às vezes a gente ouve muito, não, o cidadão não quer esse serviço, ou o cidadão abandona. Se isso acontece, o erro é quem está desenhando o serviço. Então, tomar cuidado com essa usabilidade e também tomar cuidado com todo esse processo da linguagem simples, ela é fundamental, porque a gente tem um grande desafio no Brasil, que é o letramento digital. Então, todo esse processo, nós também estamos criando um processo. O serviço também, como a Lara falou, é para guiar e levar as pessoas aonde a gente precisa.